De volta ao segundo bloco do programa Papo Certo, recebendo o João Bosco, historiador, e o Pierre Bauer, que é professor, pesquisador, biólogo e está contando um pouco sobre a história da imigração suíça em nossa região. Está falando dessa data importante, que ano que vem vai ser comemorado 200 anos da chegada dos suíços no Brasil. Então isso é um fato histórico, até mesmo a própria Suíça tem interesse, né, na divulgação desse movimento. E vocês estavam contando aqui agora que o próprio vice-cônsul não reconhecia Cantagalo, não entendia por que Cantagalo deveria ser inserido nesse contexto, né? Então, Pierre, explica pra gente por que Cantagalo tem importância nessa data que é histórica, não só para os brasileiros, mas também para os suíços. Primeiro gostaria de falar que esse vice-cônsul da Suíça no Rio de Janeiro, Christophe Auté, ele é responsável pela programação de Cantagalo 200 anos pelo lado da Suíça. Aí tem vários projetos também em questão poder participar também. E aí eu perguntei a ele, é Cantagalo? Aí ele perguntou, mas tive suíços em Cantagalo? Eu falei, muitos. Aí já começou a mostrar, e depois eu tive a possibilidade de convidar o João e Henrique Bon para eles visitar e trazer, inclusive, informações para eles saber a importância de Cantagalo. Porque 200 anos de Nova Friburgo, a festa, não é a festa da vinda das Suíças, são 200 anos, porque tem tantas nações, 9 nações, mais o conjunto de nações africanas, por causa dos escravos negros, que vão representar também suas atividades. Então, Cantagalo não pode ser fora de tudo isso. Bosco, então explica aí como é que foi, se você chegou a conversar com o vice-cônsul, como é que foi essa exposição a eles, quais os argumentos que vocês utilizaram para comprovar que a teoria de vocês está correta e que Cantagalo tem que ser inserido dentro desse contexto. Antes eu queria colocar o seguinte, que Cantagalo tem uma história belíssima, uma história muito densa, importante para a história regional e para a história do Brasil, mas falta visibilidade. Então, um dos objetivos dessa articulação que está vendo aqui com o Pierre, né, da atuação também do Centro de Memória em Cantagalo, das pessoas identificadas com a história de Cantagalo, é primeiro dar visibilidade à história de Cantagalo e afirmar a importância da história de Cantagalo para o contexto regional e do Brasil. E a segunda coisa importante, estratégia importante, é articular politicamente. Por quê? Porque articulando politicamente você vai dar mais relevo à história de Cantagalo, vai colocar a história de Cantagalo em contextos importantes, e é por isso que nós fomos, através do contato que o Pierre fez com o Christopher, que é o vice-cônsul da Suíça, lá no Rio de Janeiro, nós fomos o doutor Henrique Bon, a doutora Márcia Salomone, na companhia do Pierre, que nos abriu caminho para isso, exatamente para colocar para o vice-cônsul suíço que Cantagalo tem uma participação fundamental na vinda dos suíços para o Brasil. Por quê? Primeiro porque a região que serviu de colônia suíça foi retirada do território de Cantagalo. E depois, porque os suíços, muitos deles não permaneceram na colônia por conta de tudo aquilo que a gente analisou aqui no bloco passado, né? Mas se espalharam pela região, vieram para Cantagalo. Cantagalo, na época, era um mega município, abarcando o que são hoje 14 municípios da região. Vieram para cá, vieram para o Vale do Paraíba plantar café. E os suíços, eles estão dentro de nós. Sejamos com pele mais clara, com pele mais escura, mas os suíços estão dentro de nós. Por quê? Porque há descendentes suíços aqui, né, em grande quantidade. O pessoal bom, o pessoal curtiu, o pessoal Robadeu, o pessoal Lugão, o pessoal Moulin, o pessoal Kindler. Enfim, eu poderia aqui fazer uma listagem grande de sobrenomes, né, que estão aí, né, em Cantagalo aos montes. Na região toda, né? Cordeiro, Macuco. Perfeito, porque na verdade era a grande Cantagalo, a grande vila de São Pedro de Cantagalo.
Então, essa importância é que nós fomos esclarecer para o cônsul, inclusive levando documentos. O doutor Henrique Bon entregou ao cônsul um documento, né, que comprovava que Cantagalo já esteve um vice-consulado suíço. Já teve um vice-consulado suíço aqui. Cantagalo teve uma associação filantrópica suíça. Tudo isso em função de quê? Em função da grande quantidade de suíços que vieram para cá. Então, o que a gente avalia é o seguinte, é que não basta o município ter uma história densa, tem que dar visibilidade a essa história e tem que fazer articulações políticas para que outras pessoas compreendam a importância da história de Cantagalo. Foi exatamente isso que nós fomos fazer junto ao vice-cônsul suíço. Eu agradeço muito ao Pierre por ter feito, né, esse contato, feito essa ponte, nos acompanhado até lá, participado da reunião e, de alguma forma, também defendido a causa de Cantagalo lá junto ao consulado da Suíça. E como que o vice-cônsul? É o vice-cônsul. E como é que ele recebeu essa novidade? Não, ele ficou surpreso e interessado, naturalmente, pela documentação do Henrique Bon, né? Porque as cartas que Henrique Bon ainda tem são do ancestral que é parente do Henri Bon. E Henri Bon era de Genebra, da Suíça. Então você já vê a ligação direta com a Suíça, que não dá para esconder. E agora eu vou ainda, quando eu vou falar com ele a próxima semana, eu vou mencionar o Carlos Euler, que era também um habitante de Cantagalo, da minha cidade Basileia, que era, além de fazendeiro de café, também um conhecido ornitólogo do Brasil, que estudou as pássaros aqui no Brasil. E que era esse vice-cônsul que o João falou. Então, está combinando mais e mais com a Suíça, Cantagalo, a história. E tem a fazenda Boa Vista, que é de propriedade da família Bon, ali do parente do Henrique Bon, que ali parece que existiu assim uma colonização suíça, é assim que a gente pode falar, que ali parecia que teve algumas famílias suíças que habitaram naquela fazenda e tem essa relação com a história ali em Campo Alegre, essa fazenda? O Henri Bon, que é esse personagem que o Henrique pesquisou muito e que o Pierre citou aqui agora, ele veio para o Brasil na década de 20, ele não veio na imigração, ele pegou parte da herança da família que lhe cabia e veio tentar a vida no Brasil. Ele se estabeleceu primeiro na fazenda da Pena, e depois ele permutou essa fazenda com uma fazenda em Campo Alegre, que é essa que você se referiu, da família Bon. Está de posse da família Bon até hoje. E nós estamos até planejando, né, na vinda do Christopher, do vice-cônsul, aqui a Cantagalo, de fazer com que ele visite essa fazenda. Fazenda Boa Vista. Exato. Por quê? Porque lá tem objetos que o Henri Bon utilizou, quadros que ele trouxe da Suíça, as imagens dele pintadas em tela, objetos pessoais do Henri Bon. Então, a fazenda está muito preservada. A gente, inclusive, deve estar mostrando algumas imagens agora nesse momento. Perfeito. Então, os telespectadores vão poder constatar isso, né? Os objetos pessoais, né? Os objetos de época. E a ideia é exatamente essa, trazer o cônsul aqui como parte dessa articulação política para dar relevo à história de Cantagalo, né? E mais convencimento ao cônsul de fazer com que ele participe de um tour pelas fazendas que eram de suíços e ainda estão de posse dos descendentes dos suíços. Então a primeira escala vai ser exatamente em Campo Alegre para mostrar a fazenda da família Bon e toda essa riqueza documental de objetos de época do Henri Bon, fartamente documentado pelo Henrique Bon, porque como o Pierre falou, o Henrique Bon é proprietário, né, feliz proprietário de 30 anos de correspondência do Henri Bon com o irmão dele na Suíça. E o curioso é que toda vez que o Henri Bon escrevia uma carta para o irmão, ele tirava uma cópia dessa carta. Então o Henrique Bon, ele tem a carta do Henri Bon e a resposta do irmão. Um diálogo de 30 anos travados entre o Henri Bon no Brasil e o irmão na Suíça sobre questões mais variadas.
escravidão, questões econômicas do Brasil e da Europa, guerras na Europa, o dia a dia do Henri Bon como colono suíço no Brasil. Então essa documentação é importantíssima. O Henrique Bon está até para lançar um livro, né? Já está tudo organizadinho para lançar um livro sobre isso, e vai ser também um marco na história regional esse livro do Henrique Bon, porque mostra o dia a dia de um colono suíço narrado por ele mesmo em 30 anos aqui na região. Será que ele consegue lançar a tempo da festa dos 200 anos? Bom, isso eu não posso garantir, mas eu acho que para fazer jus à história regional, né, ele teria que ter condições, porque não depende, obviamente, somente dele, das editoras, né, de lançar isso a tempo das comemorações do 200 anos. Já fica um apelo ao vice-cônsul, né, para poder, quem sabe aí, de alguma maneira, tá articulando a possibilidade da edição desse livro, porque... Eu só queria fazer um adendo, né? Tem um outro livro do Henrique Bon, A Noite dos Peregrinos, que é um romance histórico que conta a vinda dos suíços para o Brasil, que está sendo traduzido para o francês, e isso já é do conhecimento do vice-cônsul. O vice-cônsul já sabia, antes da gente chegar lá ele já sabia. Então esse livro, A Noite dos Peregrinos, está sendo traduzido para o francês para ser lançado na Suíça. Olha só que interessante, Henrique Bon, que é um cidadão cantagalense, já foi vereador algumas vezes, bastante atuante, médico. Mas só tira uma dúvida minha, Pierre, por favor. Você expôs agora até esse final de semana sobre o Adriano da Prússia. Adalberto da Prússia. Adalberto da Prússia. E ele tem alguma relação com essa história toda dos suíços ou é uma coisa diferente, alguma outra coisa diferente? Não, é uma coisa diferente, porque ele era, eu acho que o rei, ele era o primo do rei Guilherme, mais um nome, da Prússia, de qual ele trouxe uma medalha, ou Águia Negra, ordem mais alto, para o Pedro II. Mas eu li que o rei da Prússia, Guilherme III, que era antes dele, era longe parentesco como pai da Leopoldina. Então você tem essa ligação com a família depois da Leopoldina, com Pedro, etc. É o filho Pedro II. Mas não foi por causa dos suíços que ele chegou, porque também nesse tempo essas viagens também foram importantes para ver possibilidades de comércio entre os países, entre o Brasil e, nesse caso, da Prússia. E ele, como eu falei, ele trouxe essa medalha para o Pedro II. Pedro II lhe deu a medalha Cruzeiro do Sul. E todo mundo gostou porque o Adalberto tirou a Águia Negra dele e botou o Cruzeiro do Sul, mostrando que agora ele quer ser daqui também. E foi interessante que o próprio Pedro II depois fez uma medalha comemorativa dessa vinda. Só que na medalha você tem a imagem do Pedro já mais tarde, não é mais o Pedro que chegou com bigodinho em 42. E numa outra página, Adalberto. E quando eu fui ver na internet, eu encontrei uma página que explicou que o Pedro II, em 1846, enviou medalhas de ouro e prata que ele mandou cunhar dessa medalha comemorativa para os familiares do príncipe Adalberto em Berlim. É interessante que em 1846 o Adalberto virou general-tenente no militar. E provavelmente ele mandou uma fotografia, uma imagem pintada dele para o Pedro II. Aí Pedro II tinha uma imagem que ele podia aproveitar para essa medalha. Essa tem uma a medalha comemorativa em prata e outra em bronze lá no Museu Imperial de Petrópolis, onde pode ser vista. Eu vou chamar então o intervalo no terceiro bloco para a gente poder arrematar nossa conversa no próximo bloco. Então a gente agradece a sua audiência e já voltamos.